Noite, sejam bem-vindos, a paz de Cristo a todos. Deus tem uma palavra abençoada para seu coração. Como que essa palavra mexeu comigo quando eu estava preparando ela uma semana atrás. E eu creio que Deus vai falar com você através dessa palavra, porque é o propósito dele, né? Nos abençoar, nos exortar, nos chamar a atenção, nos levantar, nos chamar para o caminho, nos direcionar, né? E nos enviar, que é o propósito daqueles que o servem. E vamos lá, vamos começar. Eu vou ler 1 Samuel 17, do 48 ao 51. Amém, Daniel. Seja bem-vindo, meu querido. A paz de Cristo a todos. Sejam todos bem-vindos. Eu vou ler 1 Samuel, do 48 ao 51. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. E caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu e contra uma funda, e com a funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Por isso correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada e tirou-lhe da bainha e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. E vendo então os filisteus que seu herói era morto, fugiram. Amém, meus queridos? O que essa palavra vem nos trazer aqui? Davi, ele é um pastor de ovelhas, mas quando ele era pastor de ovelhas, ele foi escolhido, separado como rei, ungido para ser rei de Israel. Mas nessa época aqui, dessa guerra, dessa briga com o Golias, Davi não era uma pessoa conhecida. Davi simplesmente era um cuidador de ovelhas, um pastor de ovelhas. Mas ele, como era um homem escolhido de Deus, ungido de Deus, e ele já estava preparado para essa luta aqui com o gigante filisteu. Ele teve coragem, porque o povo de Israel estava com medo desse gigante. Porque ele era uma pessoa muito grande mesmo diante daqueles homens. Então, hoje, se você se colocar no seu lugar, se aparecer uma pessoa bem maior, fora do normal, bem maior que você, forte, homem de guerra, você vai ter medo mesmo, como o povo de Israel. Mas Davi, um homem simples, humilde, ele estava preparado para qualquer batalha. E o que Deus quer falar com você aqui hoje? Aquele que está preparado, ele não tem medo do tamanho do inimigo. Vai vir as lutas, vai vir as dificuldades, vai vir as tempestades. Mas quando a gente está preparado, a gente enfrenta a luta, a dificuldade, o inimigo, qualquer que seja o tamanho. Não importa o tamanho.
do inimigo que está na sua frente. Não importa a luta que está diante de ti. O importante é você estar preparado. Porque aquele que não está preparado, ele vai passar por dificuldades mesmo. Mas Davi não. Davi, quando ele estava ali cuidando das ovelhas, ninguém nem conhecia Davi. Nem o próprio rei Saul conhecia Davi. E ele ia reinar no lugar de Saul, porque Deus já tinha mandado Samuel na casa de Jessé ungir Davi. E Davi, quando foi ungido, ele entendeu que Deus tinha um propósito na vida dele e ele se preparou. E ele foi lutar, ele já tinha matado um leão, já tinha matado um urso. E essas lutas é da nossa vida, do nosso cotidiano. É a leitura bíblica, é a oração às madrugadas, é o jejum, é a busca. Essas lutas que estão falando que Davi já tinha passado, foram lutas de preparação. E para um servo de Deus, uma serva de Deus se preparar, ela tem que jejuar, ela tem que ler a Bíblia, ela tem que orar. A funda aqui que Davi derrubou Golias significa oração. Ele treinava, quando ele estava olhando as ovelhas, ele treinava para que a hora que ele precisasse daquela funda, para algum animal, para algum inimigo, como aconteceu com Golias, e a unção de Deus sobre a vida dele, não tem como errar. Quando nós buscamos a unção de Deus, quando nós buscamos a face de Deus, como nós nos preparamos diante das promessas de Deus, não tem como você errar o alvo, meu filho. Não tem como você errar o alvo, filha. Porque quando você está preparado, é que Deus te leva a lugares altos. Não tem como Deus levar você se você não voltar para o caminho dele. Se você não se preparar como Davi se preparou. Davi era o menor da casa. E os irmãos dele estavam na guerra. E quando Davi chegou e falou que ia encarar, ia enfrentar aquele filisteu, o irmão dele falou assim: você não veio fazer isso aqui. Seu coração está com maldade. Mas Davi não olhou para as circunstâncias. Davi não olhou para aquela situação ali que o irmão estava desanimando ele, tirando ele o foco, porque ele já sabia que ele ia encarar aquele gigante. E o que a palavra vem falar? Davi já estava com sede, porque aquele que está preparado, firmado na rocha, ele vai a lugares altos, a lugares que Deus quer levar. Deus vai te levar, filho. Deus vai te levar, filha, se você estiver preparado, se você estiver alinhado. Não tem como Deus levar um despreparado. Por isso que Ele me trouxe aqui, para trazer essa palavra ao seu coração. Deus só vai te levar se você estiver preparado. Davi encarou Golias porque ele já estava preparado. Os homens eram homens de guerra. Davi não era de guerra ainda. Ali começou a ser um homem de guerra. Mas ele já estava se preparando para ser um homem de guerra. Ei, para que você guerreie contra os inimigos, você tem que se preparar. Você tem que se posicionar. Você tem que se capacitar. E é o próprio Deus que quer te capacitar. É o próprio Deus que quer te capacitar. Davi não perdeu tempo. Aqui no versículo 48, olha o que Davi fez. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate. Apressou. Ei, filho, recebe
Recebe? Apressa-te. Apressa-te, porque a obra na sua vida é muito grande. Levanta e volta para os caminhos do Senhor, porque a obra sobre a sua vida é muito grande. Os planos do Senhor sobre a sua vida é muito grande, é maior do que você imagina. Porque atrás de uma grande vitória, atrás de uma grande luta, há uma grande vitória. Atrás de uma grande luta, há uma grande vitória. Não importa o tamanho do inimigo, não importa o tamanho da barreira que está te impedindo, mas quando você se posiciona e busca em Deus a direção, como Davi buscou aqui, o homem ungido de Deus, o homem que estava preparado. Você acha que se Davi não tivesse preparado, você acha que ele acertava de primeira Golias? E você acha que Davi estava vivo? Tinha tido essa história linda que foi? Ele acertou de primeira, que quando a gente está preparado, buscando em Deus, Davi já era ungido de Deus. Ei, você já foi ungido, você já foi ungida. Ei, levanta, se apresse, porque grandes obras o Senhor tem que fazer sobre a sua vida, através da sua vida. O reinado sobre a sua vida é muito grande. Ei, não perca mais tempo, apressa-te. Davi já foi com toda a sede, se levantou e se apressou para encontrar com o gigante. Ele não estava importando com o tamanho do homem que estava ali na frente dele. Perto dele, muitos. Como o filisteu zombou da cara dele, vou dar você para as aves do céu comer. Olha o que Davi falou com ele. Olha o que Davi falou com ele. Vou ler o 40 aí. O 20. Olha o que Davi falou com ele. Não é o 20. É aqui na frente. Lê o 45 aqui para você entender. O filisteu zombou de Davi. Menosprezou Davi. Talvez a sua vida, as pessoas tenham te menosprezado. Tenham te tirado o seu foco. Tenham te desanimado. Para que você não venha cumprir o seu chamado. Para que você não volte para os caminhos do Senhor. Como Saul também não acreditou em Davi. O irmão de Davi também não acreditou nele. Muitos não acreditam em você. Mas o Todo-Poderoso, olha o que eu vou ler aqui para você. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tem afrontado. Ei, filho, ei, filha, é com Deus que você vai vencer o inimigo, tá? Sozinho você não vai vencer mesmo. Sem preparação, vai ficar difícil você caminhar mesmo. Vai ficar difícil de você vencer o inimigo que está te freando aí. A batalha, a luta que você está passando aqui é na presença de Deus. É com Deus no coração. É se preparando com as coisas de Deus que você vai vencer essa luta, essa batalha, esse inimigo que está aí, esse gigante que está à sua frente aí. É depois das lutas que as grandes vitórias, depois de grandes lutas, que as grandes vitórias nós conquistamos. Porque grandes vitórias Deus tem para você. Não importa o tamanho do inimigo, não importa o tamanho do gigante. Aquele que é separado, aquele que é escolhido, aquele que é ungido por Deus. Ei, recebe aí. Ele tem unção. Davi ali, estava fervendo. O Espírito Santo estava fervendo dentro de Davi. Que você se torne um Davi, um rei, uma rainha do Senhor, para guerrear contra os gigantes, para guerrear contra os inimigos, para buscar almas, para ter o seu reinado de vitórias, de conquistas como Davi teve. Teve consequências lá na frente pelos erros. Nós somos seres humanos, nós erramos.
Mas o reinado de Davi foi maravilhoso. Davi foi o segundo coração de Deus. Ei filho, se apresse, se posicione. Vem para a guerra. Não fique com medo. Davi não teve medo, porque ele fervia. A unção de Deus sobre a vida dele fervia. Afunda. Sabe o que significa funda? Oração. Será que você tem orado? Será que você tem buscado a face de Deus? Será que você tem intercedido pelas pessoas? Tem se preparado no joelho? É no joelho que a gente vence as batalhas. Davi estava preparado. Deixou o exército de Israel para trás. Um só encarou o gigante. O gigante menosprezou ele. Você. Mas ele não sabia que ele estava com o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso. Ei, você não vai sozinho para a guerra, tá? Você não vai sozinho para a batalha, tá? Porque aquele que vai sozinho vai perder mesmo. O filisteu era um gigante, mas Deus é muito maior do que o gigante. Deus é muito maior do que o gigante. Deus é muito maior do que você imagina. Deus é muito mais do que você imagina. Porque grandes coisas o Senhor tem que fazer, vai fazer através da sua vida. Por isso que Ele está trazendo essa palavra ao seu coração, para que você se apresse, se posicione, não perca mais tempo. Não duvide do seu chamado. Você é ungido, ungida de Deus, separados, escolhidos. Davi foi escolhido dentro da casa dele, nem lá ele estava cuidando de ovelhas. Mas Deus separa os dele. E você é um separado de Deus, um escolhido de Deus. Não perca mais tempo, se apresse para que a obra se cumpra sobre a sua vida. Volte a orar, volte a se posicionar, volte a prostrar diante dos pés do Senhor. Aquele que não se curva aos pés do Senhor é de dura cerviz, não prostra aos pés do Senhor, não tem como. Tem que se humilhar perante os pés do Senhor, tem que prostrar perante os pés do Senhor. Muitos querem as mãos de Jesus, muitos querem as mãos de Jesus. Mas nós temos que buscar os pés de Jesus. Porque quando nós estamos nos pés, as mãos de Jesus nos abençoam. E você pare de buscar as mãos de Jesus e busque os pés de Jesus. Se prostre. Funda. Davi estava treinado. Davi já sabia. Davi ali já tinha aquela garra que ele ia derrubar o gigante. De primeira ele ia derrubar o gigante, porque ele estava cheio de Deus, ele estava cheio de unção, ele estava preparado. Aquele que está preparado não perde uma luta, não. Aquele que está preparado, aquela que está preparada, não perde uma guerra, não. Pode ser o tamanho do gigante que está na sua frente. Você vai enfrentar, você vai levantar, vai guerrear e vai vencer, porque o Filho de Deus vence as vitórias, as guerras. As vitórias são certas nas suas vidas. O Filho de Deus, o ungido de Deus, o separado de Deus. Pode vir lutas, pode vir gigantes, mas o Filho de Deus, o ungido de Deus, o separado de Deus, a vitória é certa na sua vida, filho. A vitória é certa na sua vida, filho. Não perca mais tempo. Não perca mais tempo. Se apresse como Davi se apressou. Talvez você está desanimado, desanimada. O mundo te prendeu. As coisas estão te prendendo ainda. As suas vontades têm te prendido ainda no mundo. Não perca mais tempo. Não perca mais tempo. Eu vou ler o 20 aqui para te... Davi então se levantou de madrugada pela manhã e deixou as ovelhas com um guarda, e carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros.
Davi ouviu o pai. Ei, Davi ouviu o pai. Deus tem trago muitas palavras. Muitas palavras. Você está cheio de palavras no seu coração, mas não obedeceu o pai ainda. Está aí parado, paralisado. Está cheio de palavras no coração, cheio de pessoas te direcionando, Deus usando pessoas para te impulsionar e você está aí paralisado. Davi, aquele que obedece, é certa a sua vitória. Davi obedeceu, foi levar comida para os irmãos na guerra, mas chegou lá, eles estavam tremendo de medo de encarar o filisteu, o Golias, o gigante. Davi trouxe a comida para eles que o pai Jessé mandou. Ei, filho, o pai, não desobedeça o pai. Não desobedeça o pai. Não desobedeça o pai. Não perca mais tempo, se apresse. E Davi foi, chegou lá e falou com o rei Saul: eu vou encarar esse homem. E Saul não acreditou em Davi. Você. E ele falou: eu já matei um leão, já matei um urso. E esse filisteu não vai ser problema para mim. Aquele que está cheio de Deus, está preparado para a guerra, ele não tem medo do inimigo. Talvez você está aí frustrado, com medo do inimigo. Sabe por quê? Porque o mundo te traz medo mesmo. As coisas do mundo te traz medo mesmo, te traz insegurança, te traz depressão, te traz desânimo. Mas aquele que está cheio de Deus, ungido de Deus, preparado, ele não tem medo do inimigo. Ele está pronto para guerrear. Ele está preparado, ele está cheio de Deus. Ele não tem medo. Se posicione. Se posicione. Ouve o Pai. Tantas palavras, tantas bocas usadas por Deus para te enviar, e você tem prostrado, não tem se posicionado, não tem se preparado. O ungido de Deus. Deus não te ungiu à toa, Deus não te separou à toa, Deus não te escolheu à toa, porque Ele tem um propósito sobre a sua vida. Não perca mais tempo. Golias era grande, era um homem de guerra, mas só tinha tamanho, porque o Deus que é contigo, é comigo, é muito maior que qualquer gigante, é muito maior que qualquer gigante. Se posiciona, porque grandes vitórias vão vir sobre a sua vida, grandes vitórias. Talvez você não alcançou essas vitórias ainda porque você não tem se preparado. Você tem feito coisas que não agradam o coração de Deus. Você tem andado por caminhos que não agradam o coração de Deus. E as vitórias não chegou até a sua mão ainda. Você tem perdido. Você tem perdido nesse mundo. Você não tem se posicionado. Se posicionada. Perdendo tempo, perdendo saúde, perdendo dinheiro e não se posiciona. Ouve as pessoas dizer, ouve o Pai usar as pessoas, mas não se posiciona. Deus te chama para se capacitar, filho. Deus te chama para se capacitar, filha. Para se posicionar. Apresse. Se apresse. Se apresse. Quanto maior o inimigo, maior a vitória. O seu reinado é grande. O seu reinado é grande. Crê nisso. Levanta de onde você está, se posiciona. Porque para encarar uma guerra tem que se levantar, tem que se posicionar, tem que se preparar para a guerra.
Porque lutas vão vir, inimigos vão vir, mas quando nós estamos preparados, cheios de Deus, o inimigo é derrotado, é derrubado, como com uma pedra, Davi derrubou Golias, Davi pegou a espada e cortou a cabeça de Golias e carregou até o rei Saul. Saiu com a cabeça de Golias, porque mostrando que não importa o tamanho da dificuldade, a vitória é certa. Não importa o tamanho do inimigo, a vitória é certa. Aquele que está se posicionado, aquele que está preparado, não importa o tamanho do inimigo, a vitória é certa. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Muitos têm zombado de você, como Golias zombou de Davi. Muitos têm menosprezado você. Mas muitos não sabem que Deus é contigo. Muitos não sabem que Deus é contigo. Golias não sabia que Davi era um ungido de Deus. Por isso que ele zombou, brincou. Mas foi derrubado com uma pedra. Aquela funda ali, que Davi já se preparava há tempos. Funda significa oração. E treinando, e treinando, e treinando, e treinando. E foi uma só e derrubou Golias. Que você se posicione, se apresse, se prepara. Não olhe para o tamanho do inimigo. Não importa o tamanho do inimigo, o seu Deus é muito maior. Creia nisso. Guarda essa palavra no seu coração. O seu Deus é muito maior. O seu Deus é muito maior. As dificuldades vão vir. Eu não sei qual a necessidade que você está passando, qual a dificuldade que você está passando, qual o tamanho do inimigo que está na sua frente. O seu Deus é maior. O seu Deus é maior. Creia nisso. Receba essa palavra no seu coração. Guarde, levante-se, posicione-se, se apresse. Busque em oração, em jejum, em leitura bíblica, se apresse. Se prepara. Porque grande obra o Senhor tem que fazer sobre a sua vida. Ele vai fazer sobre a sua vida. Não perca mais tempo. Deus te chamou para ser rei. Deus te chamou para ser rainha dele. Ele tem um reinado para que você cumpra. Ele tem um reinado para que você cumpra. Deus não te chamou à toa. Se posicione. Se posicione. Eu vou ler o Salmo para fechar aqui. Vou ler o Salmo 132 para fechar aqui. Salmo 132. Receba, filho. Receba, filho. Ali farei brotar a força de Davi. Preparei uma lâmpada para o meu ungido, a minha ungida. Vestirei os meus inimigos de vergonha, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Recebe aí, recebe aí. Ei. Vestirei os seus inimigos de vergonha, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Ali farei brotar a força de Davi. Recebe aí, filha. Recebe aí a força de Davi. Que você receba a força de Deus aí, para que você levante, se posicione, se apresse para a obra de Deus sobre a sua vida. Muitas pessoas estão aí, sofrendo nesse mundo aí, esperando o seu reinado. Deus tem um reinado para você. Deus tem um reinado para você. Levante, receba a força aí, de Davi sobre a sua vida. Receba aí, mulher, receba aí, homem, para que você levante, se posicione, se prepare para o reinado que Deus tem sobre a sua vida. Ei, Deus abençoa a sua vida.
Não perca mais tempo, se apresse. Grande obra o Senhor tem sobre a sua vida. Você é um ungido de Deus, você é uma ungida de Deus, você é um escolhido de Deus, você é um separado de Deus, você é uma separada de Deus, uma ungida de Deus, filho. Ei, filho, não perca mais tempo, não perca mais tempo. Se prepare, se posicione. Receba força, receba coragem, receba ânimo. Receba, em nome de Jesus, força sobre a sua vida, coragem, libertação. Todo mal sobre a sua vida seja quebrado agora em nome do Senhor Jesus. Toda maldição contra a sua vida tem te prendido, tem te travado em nome do Senhor Jesus. Seja quebrado agora em nome de Jesus, para que você venha cumprir o seu propósito, o chamado que Deus tem para você. Você é ungido, você é uma ungida de Deus. Não perca mais tempo. Deus abençoa a sua vida. Deus abençoa a sua vida. Jesus te ama. E eu também. Um forte abraço. Você tenha uma noite abençoada. Que essa palavra continue a falar seu coração. Que você obedeça ao Pai. Não desobedeça mais a Deus. Não perca mais tempo. Se apresse. Porque grande obra o Senhor tem sobre a sua vida. Deus abençoa. Fique com Deus. Deus abençoa Pablo. Deus abençoa João. Deus abençoa Kelly. Forte abraço a todos. Deus abençoe Cecília, Daniel. Deus abençoe a todos vocês. A paz de Cristo sobre cada coração, sobre cada família. Em nome de Jesus. Um forte abraço. Fica com Deus.